Olá, começando esse quarto vídeo desta lição, vamos dar continuidade ao que a gente falou ontem. Estamos tratando da vida de Sansão. Ontem a gente falou do que? Do início da sua vida até do anúncio do seu nascimento como homem consagrado a Deus, até o início da sua trajetória de abandono da vontade de Deus. Tá ok? E hoje a gente vai dar continuidade naquilo que levou a sua derrocada e depois o seu regresso. Tá bom? Então vamos dar início. Vamos lá. A gente falou lá, Juízes 13, a gente fala do anúncio. O Juízes 13 traz o anúncio do nascimento. O Juízes 14 mostra como é que era o seu comportamento, o que ele fazia, e o seu primeiro envolvimento lá com os filisteus. O Juízes 15 mostra a atitude violenta e vingativa, mostra o seu caráter. E Juízes 16 mostra o ponto-chave da sua derrocada. Tá? Ele começa, o capítulo 16 começa mostrando que ele teve encontro com uma prostituta, algo que já não era permitido entre os judeus, muito menos a um nazireu, que ele não deveria ter contato com mulher nenhuma, nem mesmo a esposa. E aí ele se afeiçoa, depois do encontro com essa prostituta, ele se afeiçoa a uma mulher, Dalila, famosa Dalila, e essa mulher de cara recebe uma proposta indecente. Ela recebe uma proposta de suborno, 1.100 moedas de prata de cada um dos príncipes dos filisteus, para que ela entregasse Sansão e descobrisse o segredo da sua força para que ele pudesse ser subjugado. E ela não pensa duas vezes, ela entrega o seu marido. O nome Dalila tem a ver com fraqueza. Dalila quer dizer alguma coisa como fraca, alguma coisa assim. E esse capítulo 16 mostra mais uma vez a fraqueza que Sansão tinha por mulheres. Era o ponto fraco dele. O ponto fraco dele não era raspar a cabeça. O ponto fraco dele era mulher. Metia a mulher no meio, o cara saía da linha. E aí a gente nota o paralelo do caráter dos dois, né? Ela aceita suborno para entregar o marido, né, ou o companheiro, sei lá. E ele se mostra fraco ao ver já 3 vezes ela tentando entregar ele para os caras, e ele ainda assim entrega para ela o segredo. Estava completamente arriado por causa dessa mulher. Mas mais do que isso, ele se estribou na sua força. Ele não estava preocupado que Deus era quem cuidava dele. Ele estava preocupado que ele era capaz, ele dava conta. Eu confio no meu taco, eu sou mais eu. O que ele faz? Ele, ao confiar em si mesmo, ele entrega o segredo, entre aspas, da sua força, e aí ele abre mão da última coisa que vinculava ele no voto de nazereado, no voto de consagração. A última coisa que vinculava, que era a questão de não raspar a cabeça, ele entrega. E nesse momento Deus se afasta dele. Ou assim, no relato, Deus se afasta de Sansão e o entrega. Ao ter a cabeça raspada, ele perde 3 coisas de cara. A primeira e a mais importante, a comunhão com Deus.
Deus se afasta dele. A segunda, a sua força. E por conseguinte, porque ele perde a comunhão com Deus, ele perdeu a força. Por perder a força, ele perde a visão, porque os inimigos chegam e a primeira coisa que fazem é vazar os olhos dele, ou retirar-lhe os olhos. Aquele cara que era chamado de sol, ou de pequeno sol, ele passa a ficar cego, a viver em trevas. O pequeno sol agora está em trevas, trabalhando como escravo. Aquele que subjugava sozinho ele subjugava todo um exército. Ele agora é escravo, virando uma pedra de moinho, virando uma mó para moer trigo, moer grãos, e servindo de bobo da coxa, que é o que a gente vê lá no momento em que ele é levado ao templo de Dagon, para servir de bobo da coxa, para ficar brincando na frente das pessoas ali. E a Dalila, aquela chamada de fraca, ela vai desfrutar do fruto do suborno que ela recebeu. Ela vai desfrutar daquele dinheiro maldito de ter entregue o seu marido. A Bíblia não fala mais nada, ela não tem mais uma importância na história. Agora ela já entregou, Sansão já está entregue, Dalila não é mais ninguém. Ela vai desfrutar do fruto do suborno dela, da corrupção dela. Só que a história não para por aí. A história não acaba com a queda da força de Sansão. Sansão, ao se ver nessa situação de escravo, de cego e agora sendo feito de bobo da corte, Sansão cai em si e ora. E aí, nesse momento onde ele ora, lá no final do capítulo, lá da metade do capítulo 16, ele diz o seguinte, que ele reconhece que a força dele vem de Deus, porque no momento em que ele ora, ele está pedindo que Deus lhe dê a força. Agora, quando ele está no perrengue, ele se lembra de Deus. Poderia ter se lembrado antes, mas ele se lembrou ali, só ali. E aí ele reconhece e ao pedir a força a Deus, ele está reconhecendo que ele não era nada sem Deus. E aí ele pede a Deus a força para poder se vingar, de novo se vingar, né? E, por conseguinte, acabar com aquele povo, ou com a liderança daquele povo que subjugava Israel, né? Nessa situação, ele reconhece a soberania de Deus. E é isso que está faltando muitas vezes para nós hoje. A gente se estriba na nossa força, nos nossos dons, na nossa capacidade, e muitas vezes a gente esquece da soberania de Deus. A gente esquece que a força vem dele. Ok? E a narrativa do texto termina com o quê? Foram mais mortos na sua morte do que em toda a sua vida. Ele fez um estrago muito maior naquele povo que subjugava o seu povo. Ao morrer, ao entregar a sua vida ali, ao se vingar, ele fez um estrago muito maior do que fez a vida inteira. E não foram poucos os que ele matou como guerreiro. O que a gente vê? Que apesar, bem apesar mesmo, daquele cara, apesar de Sansão, apesar dele ser como ele era, apesar disso, Deus ainda assim levou o seu plano de libertar o povo. E o plano dele foi cumprido. Trouxe libertação àquele povo, através da morte de todos aqueles líderes que estavam naquele tempo. O que é importante é a gente observar isso daí, ó, que está em vermelho aí no slide. A centralidade estava em Deus, não estava em Sansão. Deus era o centro da coisa. Quando Sansão reconhece que ele é o provedor da força e não ele mesmo, né? Deus é que era o provedor da força. Quando ele faz isso, Deus executa o seu plano. Tá ok?
E aí, o que a gente tira dessa história? Que a gente tem que viver uma vida de vigilância. Eu recebi uma missão, não é porque eu sou filho de pastor, porque eu sou ministro de louvor, porque eu sou coordenador de ministério, porque eu sou cantor famoso, porque eu sou isso, porque eu fui pastor um dia, porque agora eu não sou mais, mas eu já fui. Isso não garante o futuro. O que garante é uma vida o tempo todo ligada com Deus. Tá ok? E aí, a pergunta: como é que você conduz os seus relacionamentos? Tanto o seu relacionamento com Deus quanto o seu relacionamento com as pessoas que estão próximas a você. Você tem uma vida devocional? Você escolhe as pessoas que estão ao seu redor? Você pega o primeiro que está aí, vai se abrindo e vai contando tudo? Como é que você conduz a sua relação com as pessoas que estão à sua volta? Seus relacionamentos afetivos, como são conduzidos? Ok? A gente tem que pensar o seguinte: Sansão viveu uma vida, apesar da sua condição de nazireu, de homem consagrado, ele viveu uma vida completamente discrepante daquilo que deveria ser a vida de um nazireu, de um homem consagrado a Deus. Apesar de estar na posição de juiz, de líder do povo, Sansão não estava nem aí para o que essa posição representava. Sansão não valorizou a posição como ela deveria ser valorizada. O que ele fez? Olha só, olha o relato aí, dá uma olhada no slide. Ele se arriscou naqueles espaços onde ele poderia ser tentado. Ele foi lá na colheita da uva, nas vinhas, né? Ele escolheu para o seu relacionamento alguém que não era da sua mesma fé. Ele desprezou por completo aquele voto que a mãe dele tinha feito de nazireato, obedecendo a ordem do anjo. Ele falou para alguém que não merecia e não deveria escutar os seus segredos. E ele viveu o tempo todo baseado na mesma essência que o mundo sempre teve, fazer a sua própria vontade. Olha o que diz 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E Sansão viveu em cima disso. Fazia o que era melhor para a sua própria cabeça. Vivia em função do mundo, da sua própria vontade. E a Dalila, como é que ela entra nessa história? Ela não estava nem aí para o seu marido, ou para o seu companheiro, sei lá, né? Ela não estava nem aí para aquele homem que estava com ela, se entregando de corpo e alma para ela. Ela só queria o dinheiro, era fraca, era corrupta. Como é que você tem agido? E para a gente fechar, dentro do tempo, né? O mundo está cheio de oferta. Como é que você lida com essas ofertas? Como é que você trata com isso? Sansão brincou com o inimigo. Eu sou mais eu faço e aconteço. Ficou cego. Perdeu sua força. Foi tratado como escravo e como um bobo da corte. Como é que você lida com isso? Né? O que diz lá em Mateus? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Como dizem os pentecostais, né? Vigia, irmão. Toma conta. Presta atenção. Tá? E aí a gente traz a pergunta para fechar a lição. O que
o que você, como discípulo de Jesus, não deve fazer. Do que você tem que se abster? Sansão tinha um voto que ele deveria se abster porque era proibido. Mas você, como cristão, você que vive na era da graça, do que você deve se abster? Não é porque é proibido, mas porque não convém a você. Quais são os apelos que o mundo te faz e que você deveria dizer, ó, eu não quero. Você deveria ser mais forte que o mundo. Tá ok? E aí a gente volta para aquela pergunta lá da primeira aula, né? O que você acha que é fundamental para que a sua vida termine bem? Ainda que você tenha tido um mau começo, ou ainda bem que você teve um bom começo, mas o que você precisa fazer para que você termine bem? Porque isso que é o mais importante, é o final. O começo não é tão importante, o importante é o final. O que você precisa fazer para terminar bem? Tá ok? E aí eu deixo com vocês essas duas frases. A de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E a frase de Salomão: é melhor o fim das coisas do que o começo. Muito mais importante o fim das coisas do que o começo. Tá ok? Aqui a gente encerra essa lição, esperando que você tenha aprendido e pensado bem naquilo que você quer para a sua vida. Ok? Até a próxima lição.